Na metade de setembro de 2020, o Exército Brasileiro realizou uma operação militar inédita. Reuniu 3.600 soldados numa simulação de guerra contra a Venezuela. O Exército se concentrou nas cidades de Manacapuru, Moura e Novo Airão, no Amazonas. A informação foi publicada pelo jornal O Globo e permaneceria em sigilo, não fosse a lei de acesso à informação. Consta que antes o Ministério da Defesa se recusou a fornecer informações sobre essa operação aí. Esse exercício militar pode ajudar a elevar a tensão no continente. É uma situação que já não andava lá muito tranquila e que o Brasil tem feito de tudo para piorar. Tenta lembrar do começo de 2019. Havia a expectativa de que a liderança de Maduro se esvaziasse. O principal opositor dele, Juan Guaidó, tinha se autoproclamado presidente. O Brasil fez exatamente o que se esperava de um país que já vinha dizendo que o regime de Maduro era ilegítimo e baseado no tráfico de pessoas, de drogas e também no terrorismo. Isso foi o que disse o Itamaraty. Guaidó recebeu o apoio brasileiro, tentou, mas nunca conseguiu ter o poder de fato na Venezuela. Essa derrota, sim, passou a ser não só do Juan Guaidó, passou a ser do Bolsonaro também. Questionado sobre isso, o presidente brasileiro disse que não havia derrota nenhuma. Você acha que o Juan Guaidó saiu derrotado depois de ontem? Não tem derrota nenhuma. Eu até elogio, reconheço o espírito patriótico e democrático que ele tem por lutar por liberdade em seu país. Nessa mesma ocasião, o Bolsonaro foi questionado sobre os interesses dos Estados Unidos na região. Por enquanto não há nenhum contato nesse sentido. Se porventura vier, o que é normal nós acontecemos, o presidente reúne o Conselho de Defesa, toma a decisão, participa o Parlamento brasileiro. Mas a princípio nenhuma possibilidade de uso daquela área? Não, por enquanto não. Bolsonaro, nessa mesma oportunidade aí, também minimizou a possibilidade de qualquer ação militar na fronteira. A é próxima de zero, né? Não existe isso. E outros atores estão nesse circuito, nos Estados Unidos, a Rússia. Aí estamos logicamente preocupados porque temos reflexo. Assinamos a medida provisória esses dias, a operação acolhida, não é para a Venezuela, para que Roraima não entre num caos. A operação acolhida que ele mencionou é uma tentativa de receber imigrantes venezuelanos que cruzam a fronteira brasileira. Mas o que importa mesmo é que essas declarações aí, que são de maio de 2019, caíram por terra diante das coisas que já aconteceram em 2020. O exercício militar realizado em setembro de 2020 é mais um episódio numa escalada imprevisível das tensões na América Latina. Segundo O Globo, o exercício custou 6 milhões de reais só em combustível, horas de voo e transporte. Não entram na conta os pelo menos 20 foguetes que teriam sido disparados pela artilharia do Exército durante a operação. Só o fato do exercício ter sido realizado já envia um recado não muito simpático à Venezuela. E olha, esse recado fica ainda mais hostil quando a natureza da operação militar é considerada. É que o exército brasileiro simulou uma invasão do território nacional por forças venezuelanas, mostrando do que é que o Brasil tem medo, o que é que o Brasil teme. 2 times foram criados. Um azul, representando o Brasil, e um vermelho, representando a Venezuela. Coisa séria, é seríssima, mas se torna meio risível, na medida em que essa história aí de dividir os times em cores, isso deixa tudo meio parecido com as gincanas do, sei lá, passa ou repassa. Resta saber se a Venezuela vai responder ou vai passar a demonstração de hostilidade. Responde ou passa. 5 segundos. 1, 2... 3, 4, 5, passa. Como o apoio do Brasil, dos Estados Unidos e de mais alguns países a Guaidó não resultou na queda de Maduro em 2019, os norte-americanos passaram a intensificar as sanções econômicas contra a Venezuela, isso para dificultar a vida do regime de Maduro. Naquela época, essa parecia ser a única alternativa para eles. O levante de Guaidó tinha fracassado. E além disso, todos os atos dele, durante aquele mandato de presidente interino, que foi questionado e muito pouco efetivo, todos esses atos foram anulados. A liderança dele acabou não valendo nada. Quando o Bolsonaro visitou Trump,
para tratar desse, entre outros assuntos, a promessa de endurecer as sanções contra a Venezuela soou alta e clara. Mas parece que o Maduro não vai sair de lá. O senhor está preocupado em perder a velocidade da abordagem? Quanto tempo deve durar essa abordagem? Eu não tenho nenhuma especificidade de tempo. Eles já estão lá há muito tempo, Maduro e o seu predecessor, mas as coisas vão melhorar. Mas a gente não fez as sanções mais duras ainda, nós podemos fazer isso ainda, mas a gente não entrou com as sanções mais duras nesse momento. Aí, de fato, alguns meses depois, em agosto de 2019, a Venezuela entrou por um seleto grupo de países cujas economias são estranguladas por sanções muito severas e que afetam principalmente a população civil. E é aqui que a coisa fica meio engraçada. As sanções econômicas impostas pelos Estados Unidos empobrecem a Venezuela. Aí os Estados Unidos usam a pobreza na Venezuela como um argumento para tentar derrubar um governo que, de fato, nem sempre apela para meios muito legítimos para continuar no poder. Era um dos países mais ricos do mundo e, do nada, se tornou um país assolado pela pobreza, sem alimentos, sem água, sem ar-condicionado e sem nada. Para deixar a Venezuela ainda mais emparedada, aí os Estados Unidos precisariam da ajuda do Brasil. O exercício militar mostra que sim, o Brasil está disposto a fazer valer os interesses dos Estados Unidos na região. Só que aí também, isso já estava claro bem antes. Enquanto o exército brasileiro simulava a invasão venezuelana no território nacional, Mike Pompeo, o secretário de Estado norte-americano, visitava o Brasil. E ele foi justamente à fronteira com a Venezuela. Essa visita aconteceu no meio da corrida presidencial dos Estados Unidos, foi considerada uma afronta à soberania brasileira e rendeu várias notas de repúdio, que é o grande gênero literário do Brasil de 2020. Já disse isso aqui. Do presidente da Câmara dos Deputados a cada um dos chanceleres que o Brasil já teve desde a reabertura democrática. Todos consideraram a presença de Pompeo ali um assinte. E com razão, porque na prática, o que a visita demonstrava é que os Estados Unidos têm acesso irrestrito ao território brasileiro e podem atacar a Venezuela a partir daqui quando eles bem entenderem. Não é difícil de compreender o que está acontecendo, o rumo que as coisas estão tomando. A conspiração com Guaidó como ponta de lança falhou. As sanções comerciais ainda não geraram o tão sonhado levante popular que derrubaria Maduro. Legítimas ou não, morais ou não, as opções no campo da política se esgotaram. E o que sobra depois disso é a guerra, que, como alguém já bem disse, é a continuação da política por outros meios. É com muito orgulho que esse humilde canal anuncia a sua própria mostra de cinema. A Mostra Meteoro de Curtas é um espaço para divulgação e distribuição do cinema nacional. A gente sabe que nem sempre é fácil fazer cinema no Brasil, e a gente também sabe que essa distinta plataforma de vídeos pode ser fundamental para que os ótimos filmes brasileiros encontrem o seu público. A Mostra Meteoro de Curtas conta com a curadoria do diretor Leonardo Martinelli. Oi pessoal, meu nome é Leonardo Martinelli, eu sou cineasta e pesquisador. Eu estou muito feliz em anunciar que eu estou fazendo parte da curadoria da Mostra Meteoro de Curtas, que vai acontecer mensalmente aqui no canal do Meteoro Brasil. É muito importante a gente ter esse espaço para lançar, debater e discutir o curta-metragem nacional, que é um formato de filme que muitas vezes não tem a visibilidade que merece, especialmente na internet. Eu estou muito animado para logo começar a compartilhar esses ótimos filmes com vocês, que vão vir de cineastas emergentes de todo o Brasil. Os filmes selecionados serão exibidos sempre no último sábado de cada mês, às 19 horas. Na sequência, a gente bate um papo ao vivo com as diretoras ou diretores. É claro que tanto os filmes quanto essas conversas ficam disponíveis aqui no Meteoro para você ver quando você quiser, se você quiser.
Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. O Meteoro é mantido graças a uma campanha de financiamento coletivo. Quem participa aparece aqui no finalzinho para receber o nosso agradecimento e para homenagear quem ama. É o caso do David, que manda uma mensagem para a noiva dele, a Joyce. Diz ele: querida Joyce, quero que saiba que sou muito grato por me fazer o sujeito mais feliz desse mundo. Como diz a nossa música favorita, qualquer amor já é um pouquinho de saúde, um descanso na loucura. Te amo muito. Beijo, gente. Valeu!